Existem 4 motivos principais que podem explicar tua falta de consistência nos anos anteriores. E ao trabalhar mais de 5 anos com produtividade mentorando pessoas, tanto em aprendizado e produtividade autodidata, eu identifiquei 4 problemas muito comuns. E eu tenho certeza que você se encaixa em alguma dessas categorias. A primeira delas é a falta de clareza sobre o que você quer, sobre o que importa na sua vida, sobre qual é o real objetivo mais importante para você agora. E essa falta de clareza vai impactar em todo o resto da tua consistência. Você não vai saber o que precisa ser feito, que projeto você precisa iniciar, o que você precisa aprender para conquistar aquilo que você quer. O segundo grande problema é a má gestão do tempo. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de criar blocos de tempo, de reservar tempo necessário para as tarefas principais. Às vezes colocam um monte de tarefas e não tem aquele tempo disponível para executar. Aí fica reagendando ao longo da semana. Tudo isso é improdutivo, tudo isso vai matar a tua consistência, porque vai gerar muita preocupação desnecessária e muitas das vezes vai atrapalhar o teu sistema de priorização do que importa na sua vida. O terceiro grande problema é a falta de habilidade ou conhecimento. As pessoas tendem a não se desafiar além da zona de conforto, a não aprender coisas novas, coisas que elas consideram complexas. E toda vez que a gente enfrenta um problema complexo, a nossa primeira tendência é desistir daquilo. Nossa primeira tendência é deixar de lado. E isso acaba ocasionando essa falta de consistência, porque aí o teu foco vai ficar somente nas coisas simples e fáceis de fazer. E isso a gente já sabe que gera um platô na sua vida. Você vai ficar andando em círculos e não vai conseguir avançar. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior, sobre padrões que você deveria quebrar nesse ano. E o último problema é a falta de foco. A gente vive numa era cheia de distrações. Celular pitando toda hora, um excesso de informações, redes sociais tentando sequestrar a tua atenção. Tudo isso vai quebrar a tua consistência se você permitir. Obviamente você tem controle dessas coisas. Por mais que você ainda não esteja consciente disso, você tem total controle, você consegue controlar teu celular, os teus hábitos e as distrações ao seu redor. E baseado nesses problemas, eu cheguei numa simples equação que explica o que é consistência. Na minha visão, com base nos meus 10 anos de pesquisa, 5 anos mentorando pessoas, eu entendo que consistência é uma soma entre clareza, ou seja, o que eu quero, o que eu preciso fazer, o que importa, o tempo necessário, né? Quando que eu vou fazer aquilo e quanto tempo vai levar, a informação que eu preciso, ou seja, como eu vou fazer aquilo, qual é o processo correto, e o foco. Se você consegue ter clareza sobre o que precisa ser feito, reserva o tempo necessário, tem a informação correta, formação organizada para você executar aquilo e bloqueia um tempo para você ficar focado naquele problema ou naquela solução, você com certeza vai se tornar consistente esse ano. E pensando nessa equação, levando ela em conta, eu criei um método super simples de trazer essa consistência para nossa vida, que eu chamo de método SEI. Ele é um método padrão que você pode usar tanto para ações quanto para informações. Eu já fiz vários vídeos do método SEI para anotações de informações, referências, como organizar suas notas e aplicar o conteúdo daquelas notas em projetos reais. Hoje a gente vai falar do método SEI para ações, para rotina, para projetos. O método SEI se resume a salvar, esclarecer e iniciar uma ação. Basicamente, a gente primeiro se preocupa em salvar aquilo que precisa ser feito, ou seja, o contexto daquela tarefa, o que eu preciso fazer, mais os detalhes necessários, qual é a prioridade, qual local, qual ferramenta eu preciso usar e que tipo de informação eu preciso para executar aquilo. Na parte de esclarecimento é o quando e o como. Quando eu vou fazer essa atividade e como eu vou fazer, ou seja, um bloco de tempo para executar e também as informações necessárias para executar aquilo. E por fim, o início da atividade. Nessa etapa, basicamente eu tenho que manter meu foco indistraível, né? Eu vou anular qualquer tipo de distração naquele momento, igual eu tô fazendo aqui. Eu tô executando essa ação para você. Nesse momento, meu foco tá indistraível. Nada vai me atrapalhar nesse momento, porque eu preciso ter concentração para te explicar alguma coisa. Então eu já estou aplicando o método SEI nesse exato momento. Assim como todo método, o método SEI precisa de ferramentas eficientes para ser aplicado. Não basta tu só saber o método. Se você usa ferramenta que não é tão eficiente para aplicar aquele método, vai acabar
ocasionando essa falta de consistência também. Aqui no método SEI eu considero 3 aplicações, 3 ferramentas, as principais que vão manter toda a tua vida organizada e consistente, que é o teu calendário, o teu aplicativo de anotações, ou que eu prefiro chamar de cérebro digital, e um aplicativo de gestão de tarefas, que eu também prefiro chamar de gestão de prioridades. O calendário vai cuidar dos teus blocos de tempo, do teu orçamento de tempo, o quanto tempo realmente você tem disponível na semana para cada área importante da sua vida. O cérebro digital é um Google pessoal, ele é um parceiro de pensamento. Ali vai conter qualquer tipo de documentação de projetos, informações que você estuda, todo o teu conhecimento, tudo que você precisa para avançar em qualquer área da vida. Ter uma organização do teu conhecimento é um dos ativos mais profundos que você pode criar nesse ano, porque tudo, exatamente tudo que você quiser fazer que envolva consistência vai precisar de conhecimento, vai precisar de habilidades, vai precisar de planejamento, reflexões, pensar fora da caixa. Então, é para isso que serve um cérebro digital. Ele vai te dar suporte para essas questões. E um gestor de tarefas, ele vai cuidar da tua rotina, ele vai cuidar das tuas prioridades, ele vai cuidar das tarefas que você precisa fazer em cada dia e com ordem de priorização, né? Você pode criar vários tipos de categorização. Eu vou mostrar a minha daqui a pouco, que eu considero ser a mais direta ao ponto quando o assunto é aplicar o método SEI, quando o assunto é salvar o que precisa ser feito e iniciar o mais rápido possível. Você vai perceber que o meu flow de executar uma ação, ele é extremamente rápido, eficiente e raramente vai ter quebra ali no meio do caminho. Meu cérebro digital, eu gosto de usar o Capacities. Já tem vídeo aqui no canal falando porque eu prefiro esse aplicativo. E o meu gestor de tarefas, né, o meu gestor de prioridades é o Todoist, né? Muita gente me pergunta, Léo, por que você escolheu o Todoist? Você não usava o Notion, você não usava o Tiki-Tik? O que foi essa escolha? Basicamente, eu fui testando as ferramentas que mais me agradavam em termos de como que essa ferramenta ela se integra a todo o meu sistema de produtividade. Quando a gente analisa um app isolado, por exemplo, Notion versus Todoist, a gente está comparando, são duas coisas diferentes, né? O Notion tem um outro tipo de posicionamento. O Todoist ele é focado em gestão de tarefas. Quando eu analiso um aplicativo, eu nunca olho para o aplicativo em si. Eu olho como ele se integra a toda a metodologia, todo o meu fluxo de trabalho e aprendizado. E o Todoist foi o que mais se encaixou, porque ele é simples de usar, ele é rápido de salvar, esclarecer e iniciar uma ação. Eu consigo capturar as coisas em segundos, eu consigo colocar no local certo, eu consigo integrar com o meu Capacities, o meu cérebro digital, eu consigo integrar com o Slack da empresa, que é onde eu recebo a maioria das demandas. Então, cara, ele simplesmente resolve meu problema. Executar rápido, de capturar as coisas rápido e também de integrar com tudo que eu preciso, né? Ele é basicamente a minha central de priorização. E também ele automatiza a minha rotina de um modo fluido, super fácil de fazer. Já já eu vou mostrar para você. Bom, já falei demais, agora eu vou te mostrar na prática como aplicar o método SEI para ser consistente o ano inteiro. Eu tenho certeza que você vai curtir, então fica comigo aqui até o final. Bora lá. A primeira etapa que eu mais gosto do Todoist para esse tipo de atividade é a captura rápida. Eu consigo capturar uma tarefa do jeito que ela vem na minha cabeça ou em qualquer lugar que eu esteja aqui do meu fluxo de trabalho e estudo, eu consigo capturar rapidamente com o atalho de captura rápida. Você escolhe qual atalho você quer usar, né? Ele tem ali nas configurações, você pode escolher. No meu caso, eu escolhi o Alt Z para capturar uma tarefa. Então, olha que legal. A partir do momento que eu cliquei em Alt Z, ele já aparece aqui essa janela de captura rápida, sem eu nem precisar abrir o aplicativo. Esse tipo de função você vai encontrar no Tiki-Tik, tem no ClickUp, tem no Taskade. No Notion até tem, mas é um atalho de pesquisa, não é tanto para um atalho de criação de tarefa. Então, na captura, o Notion já perderia em termos de velocidade, porque essa fase de salvar a informação, a única coisa que eu quero é tirar da minha cabeça o mais rápido possível, adicionar os detalhes de um modo super simples e partir para o esclarecimento no fim de semana, quando eu faço ali minha revisão semanal e o planejamento da semana, né? Onde eu decido qual que é a prioridade, qual dia vai ser feito tal coisa. Mas aqui eu só quero isso, eu quero coisas simples. Por exemplo, enviar esse vídeo para o editor daqui a pouco, né? Então, daqui 30 minutos, por exemplo. Olha que legal, ele vai reconhecendo linguagem natural. Então, em poucos segundos eu já consigo colocar quando que vai ser feito, o que vai ser feito, o que precisa ser feito. Aqui na descrição já poderia colocar o link do Google Drive, deixar tudo prontinho. Prioridade nesse caso nem precisa, porque é uma tarefa bem rápida, é só terminar de gravar e enviar.
então não preciso me preocupar muito com isso. Etiqueta, normalmente eu coloco a categoria dessa atividade, você já vai entender por quê na próxima fase, a fase do esclarecimento. Mas aqui é uma categoria de conteúdo, né? Então é uma atividade relacionada a essa área da minha vida, conteúdo. E aí simplesmente eu posso já adicionar essa tarefa ou posso colocar numa lista, né? Normalmente as pessoas organizam as tarefas por lista de projetos. Eu não gosto muito, esse é um tema de algum próximo vídeo que eu vou trazer, que é a produtividade baseada no tempo e não em tarefas, né? Tem uma distinção. Mas para esse vídeo aqui eu só quero que você entenda que eu só tenho 5 listas no Todoist e a única coisa que me importa é quando a ação será feita. Ela não precisa estar em diversas listas gigantescas, uma lista para cada projeto. Eu não acho que isso seja tão fluido assim para o meu dia a dia. Então eu prefiro me basear no tempo. E aí a única coisa que eu preciso fazer é colocar na lista adequada, nesse caso essa semana, e adicionar essa tarefa. Pronto, acabou. A captura já está pronta, já está aqui e ela funciona tanto no computador quanto no celular. Eu vou mostrar rapidamente como funciona no celular e você já vai ver o quanto isso é fácil e fluido de fazer no Todoist. Então aqui, se você perceber no meu iPhone agora, na própria tela de bloqueio, eu já tenho um widget pronto para capturar uma tarefa, para salvar uma tarefa no Todoist. Então é só clicar aqui nesse widget, ele já vai lá para o aplicativo e eu posso adicionar qualquer coisa, né? Eu posso colocar aqui uma nova tarefa, coloco todos aqueles empecilhos lá que eu falei, lista, prioridade, categoria e tudo mais. E eu também posso ter aqui na central de controle do iPhone, que é uma nova função que veio com esse novo iOS, onde eu consigo colocar vários controles aqui nessa aba quando você puxa o iPhone ali pela direita, né? Então se você ver, eu consigo adicionar tarefa, eu consigo ver tarefas dessa semana, por exemplo, eu consigo clicar aqui nesse hashtag, já vai lá para a lista da semana que eu preciso. Eu posso ter a lista de hoje, eu posso ter uma lista específica por categoria e deixar esse atalho aqui na central de controle do iPhone, né? Então olha que fluido de fazer. O Notion ele não tem isso, ele até tem alguns atalhos nos widgets onde você consegue adicionar umas tarefas lá no banco de dados de tarefas, mas é bem mais complicado. O Todoist ele é meu preferido pela simplicidade, pela linguagem natural, por essas facilidades que ele cria em termos de atalho, em termos de integrações com o fluxo de trabalho e aprendizado. Para mim flui muito melhor. Então essa é a minha escolha pessoal. Aí você vai ter que fazer a tua escolha, né? Que tipo de ferramenta te atende, mas não esquece da metodologia, não esquece dos passos do método SEI, que isso vai te ajudar bastante a lidar com as tarefas e ser realmente consistente neste ano. Essa é só uma das maneiras de colocar atividades ali dentro do Todoist. Tem como você colocar via automação, tem como você colocar via integração com Slack, WhatsApp, vários aplicativos que você quiser integrar. Você consegue fazer isso automaticamente e capturar todas as suas demandas da semana de uma forma muito fluida e centralizar ali dentro. Então é por isso que eu prefiro esse aplicativo. Agora bora esclarecer as coisas. A fase de esclarecimento vai te trazer clareza, mas também vai te trazer gestão do tempo, né? Você vai saber claramente o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Então essas duas coisas a gente ajusta na fase de esclarecimento do método SEI. Bora ver como é que fica aqui no Todoist. Uma das coisas que você precisa entender aqui desse aplicativo é criar um bom código de cores. Por quê? Eu só uso 3 cores aqui dentro. Isso ajuda demais a classificar as atividades, a saber as prioridades. Porque quando eu capturo uma atividade, pelo Alt Z, por exemplo, se eu clicar aqui em prioridade, você vai ver que as próprias prioridades já tem um esquema de cor que já vem na ferramenta, né? Então vermelho para prioridade 1, amarelo para prioridade 2 e azul para prioridade 3. Eu falei, cara, se a ferramenta já me dá esse código de cores, eu vou respeitar e eu vou padronizar isso em tudo que eu preciso na organização aqui dentro. Então se eu ver essas bolinhas vermelhas, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa atividade ela é prioridade 1. Né? Então tem aqui atividades de escrita, atividade de comunicação com primeira prioridade, conteúdo é sempre prioridade quase que máxima, né? Porque eu sou criador de conteúdo, então essa é a minha função principal. Você vai ter a sua dentro da sua área de expertise, dentro da sua carreira. É importante que as atividades principais da sua carreira, elas tenham a prioridade 1, e essa prioridade 1
mantenha o código ali em vermelho. Isso aqui já é automático, quando você coloca a prioridade 1, já vai ficar vermelho. E uma das coisas que eu também gosto de priorizar nessa questão, se a gente vir aqui para os projetos, eu vou dar um zoom aqui só para você ver, nos meus projetos eu respeito essa mesma categoria de cores, né? Então aqui no projeto dessa semana, que é a lista de atividades que só tem essa semana, vai ser vermelho. Por quê? Porque é o que mais importa, é a principal prioridade, é aquilo que precisa ser executado agora. Então por isso que é vermelho. A segunda coisa que vai importar nesse sistema baseado no tempo é a próxima semana. Depois que eu executo as atividades dessa semana, a próxima prioridade vai ser o que tem para a próxima semana. Então nesse caso eu vou deixar em amarelo, porque é a prioridade 2 do próprio Todoist. A mesma coisa para qualquer hora. Normalmente essa é a prioridade 3 do Todoist e ele deixa em azul. Então eu respeito essas coisas. Olha que fácil vai ficar. Quando eu processar a caixa de entrada aqui de atividades, onde que eu vou colocar as coisas? O que é prioridade máxima tende a ir para essa semana, o que é prioridade 2 tende a ir para a próxima semana, e o que é prioridade 3, que pode ser feito a qualquer hora, eu posso deixar nessa lista de qualquer hora. Então esse fluxo ele fica muito fluido de executar. E aqui no futuro eu só deixo em cinza, porque não precisa ter prioridade ainda, que é o que o Todoist também faz. Se eu clicar aqui em Alt Z de novo e vir aqui em prioridade, você vai ver que prioridade 4 não tem nem cor. Por isso que eu respeito o padrão da ferramenta. Essa padronização vai ajudar demais no teu fluxo ali de organizar as coisas, de entender a tua execução, de priorizar, porque você mantém o padrão da ferramenta. Tua mente ela começa a ser treinada para pensar de um modo super rápido e já padronizado. A outra coisa que eu padronizo bastante quando a gente vem aqui em filtros e etiquetas, etiquetas nada mais é do que as áreas da minha vida, são tags que a gente coloca. Qual que é a grande sacada dessas etiquetas, né? Eu tenho várias etiquetas, normalmente a gente tem 9 etiquetas que é comum a todo mundo, por exemplo, comunicação todo mundo tem, projetos todo mundo tem, finanças, planejamento, administração, tudo isso é comum a todos. E olha que legal, dentro dessas categorias eu também respeito o código de cores. Se a gente pegar aqui as atividades principais da minha semana em termos de carreira, que são P1, tá tudo em vermelho, né? Então escrita tá em vermelho, finanças em vermelho, mentoria em vermelho, GCal quer dizer reuniões que são agendadas automaticamente, já vem com essa tag aqui para dentro. Então é Google Calendar, por isso que tem essa tag. Também é prioridade. Normalmente reuniões são mentorias, reuniões são reuniões de equipe, são coisas extremamente importantes na minha semana. Então já fica com a cor vermelha. E a segunda ordem de prioridade, comunicação, posso fazer em vários momentos do meu dia. Então ganha prioridade 2, fica em amarelo, projetos também em amarelo, planejamento em amarelo. Por que isso é importante, né? Deixa eu só tirar o zoom agora para eu te mostrar por que eu padronizo dessa maneira. Se a gente ir lá para o calendário agora, o próprio calendário ele pode ter código de cores para os teus blocos de tempo. Aqui eu mantenho a mesma padronização. Então, tudo que for priorizado, prioridade 1, eu deixo em vermelho. Olha como fica fácil ao ver meu calendário, mesmo que tenha vários blocos de tempo aqui na semana, eu consigo identificar só pela cor o que é prioridade. Então, eu sei que aqui na segunda, escrita de livro, tá um blocão aqui em vermelho. Na quinta, escrita de cartas, também tá aqui em vermelho. Na quarta, que é dia de mentoria ou de live, fica aqui em vermelho. E esses blocos separados aqui para mentoria aqui embaixo, também estão em vermelho. Então, quando algum mentorado agenda, né, a mentoria, vai ser preenchido aqui ao longo da semana. Isso aqui são blocos variáveis que eu já deixo alocado esse tempo disponível para o mentorado, caso ele queira agendar naquela semana. Então, olha que legal. Ao criar essa padronização de cores, eu consigo pensar super rápido e consigo priorizar super rápido, porque naquele momento, naquele bloco de tempo, eu olho qual é o tipo de atividade que tem que ser feita. Por exemplo, aqui na segunda-feira, no caso eu só inverti a ordem, né? Eu tô aqui gravando vídeo no YouTube, né? Então eu inverti de domingo para segunda. Esse bloco passou para hoje, mas nesse momento eu só tô preocupado aqui, ó, com essa atividade, gravar vídeos para o YouTube de 1h30, 2 horas só de gravação. Bloco vermelho. Se eu venho aqui para as minhas atividades de hoje, também estão categorizadas. Elas são agrupadas por categorização, respeitando os blocos de tempo. Eu sei que ao longo do meu dia, eu vou começar escrevendo, depois eu vou para a rotina de comunicação, depois eu vou para a rotina de conteúdo. Então, eu separo minhas rotinas por categorias e cada categoria vai ter tua própria priorização. No caso, o que mais importa hoje da categoria conteúdo, que eu faço nesse bloco de tempo entre 8 e meio-dia, é gravar os vídeos da semana. Então, já tá aqui a tarefa, já tá
com a cor adequada, na categoria adequada e está alinhada como está a organização do meu calendário. Isso bate tanto em termos de agrupamento, tanto em termos de ordem das coisas, quanto em termos de código de cores. Então, está extremamente padronizado. É assim que a gente ganha consistência. A gente tem um jeito muito claro de fazer as coisas. Está límpido na sua mente. Você pensa já de forma organizada. Por isso que o lema desse canal é mente organizada, vida organizada. Porque primeiro você pensa organizado e a sua vida ela vai acompanhar a tua própria mente, né? Quem pensa organizado, executa organizado e obviamente vai ter resultados muito melhores porque vai estar alinhado, né? Você planeja e você executa aquilo de acordo com o planejamento. Então, é assim que a gente ganha essa clareza. É isso que a fase do esclarecimento vai trazer para a tua vida. E o segundo grande ganho de fazer dessa forma é que quando a gente vai aqui para a caixa de entrada, por exemplo, quando a gente salva novas atividades, sem ainda se preocupar em quando vai ser feito, porque eu tenho um momento na sexta-feira onde eu decido isso. O que vai para essa semana, o que vai para a próxima, o que vai para qualquer hora. Então é super simples de fazer isso. Durante a semana eu só me preocupo em salvar as coisas. Só tirar da minha cabeça, ok? Aqui a gente pode categorizar pelas categorias, por áreas da vida. Porque assim, eu posso vir aqui na caixa de entrada, em visualizar e agrupar por etiqueta. Qual que é o grande ganho disso? Porque quando eu salvo uma atividade, ela já vai na categoria correta. Só para você entender o que eu quero dizer. Eu vou criar uma atividade qualquer aqui. Por exemplo, ajustar formulário de mentoria para nova proposta MOVO, né? Mente organizada, vida organizada. Isso aqui é uma atividade de mentoria. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na etiqueta e já salvar na categoria mentoria. Não preciso colocar prioridade ainda, mas eu sei que toda atividade de mentoria, já vejo aqui que está em vermelho, então a própria cor ela já me dá na mente o que eu preciso fazer na prioridade. Se a categoria está vermelha, a tendência é que todas as atividades dessa categoria tendem a ser vermelhas, né? Tendem a ser prioridade 1. Nesse caso não é, porque é uma atividade um pouquinho mais simples, não é tão estratégia assim, mas eu vou colocar P2 aqui. E aí quando eu adiciono na caixa de entrada, olha que legal. Ao invés de misturar, ter uma lista cheia de coisas que depois eu tenho que separar elas, vai estar uma bagunça total, já cria as categorias para mim. E se caso eu esqueça de fazer isso, quer ver, ó, nova tarefa, ele separa para mim. Tudo que já está categorizado fica organizadinho e tudo que eu ainda não categorizei fica aqui sem etiqueta e aí depois, no momento que eu sentar ali para fazer o processamento, fica super fácil. E o que é legal também deixar dessa forma é quando eu venho aqui para escolher o dia que vai ser feito. Por exemplo, ajustar formulário de mentoria com a nova proposta é uma atividade prioritária dessa semana. Então posso simplesmente pegar essa atividade aqui e colocar aqui na caixa dessa semana. Pronto, já some daqui e vai para as atividades dessa semana, que também seguem o mesmo padrão categorizado. Olha que legal. Eu consigo criar a lista da semana já separando as categorias, já agrupando do jeito certo e eu sigo aqui o meu calendário semanal, que é o jeito que eu gosto de matar as atividades. Eu começo sempre com rotina de conteúdo, já mato todo o conteúdo da semana, depois eu vou para a rotina de projetos, na terça, na quarta projetos, depois tem live e as mentorias rolam durante todos os dias ali, menos aos sábados, né? E menos nas quarta-feiras, porque eu já tenho separado a mentoria da escola ou uma live aberta aqui no YouTube. Olha que legal, né? Então, pensar de forma organizada, categorizada, com código de cores, facilita a tomada de decisão, facilita o teu processamento de atividades e o foco vai ser onde? Na próxima fase que eu já vou te mostrar, que é iniciar uma tarefa, que é onde de fato você produz o resultado, onde de fato você produz a consistência, é executando o que precisa ser feito. Bom, se a gente já fez todo esse processo de salvar o que precisa ser feito, aquilo que mais importava, de esclarecer a hora correta de fazer algo, o que é prioridade de fato para essa semana, agora fica fácil na fase de iniciar. Porém aqui muita gente cai na armadilha da distração. Uma simples distração pode acabar com o seu dia, então toma cuidado com isso. Quando você for executar alguma coisa, ligue teu modo indistraível. Tome cuidado, desativa as notificações do celular, coloca no modo foco. Tenta, quando você estiver executando alguma coisa, deixar aberto só o aplicativo necessário. Não abre um monte de aba, não fica em multitarefa, né? Então respeita aquele bloco de tempo, respeita a atividade que você separou para aquele bloco de tempo. Não faz sentido eu ter separado esse tempo para gravar, para fazer os conteúdos e ficar aqui me dispersando, ficar em Slack vendo o que a equipe precisa, ficar no WhatsApp conversando com as pessoas. Não é um momento, entendeu? Cada hora vai ter um momento correto para aquilo, você definiu.
né? Você vai abrir teu calendário, você vai criar tuas categorias da sua vida e vai definir isso na sua vida. Então é legal que nesse momento de iniciar alguma coisa, você se torne indistraível. Tem duas formas de fazer isso, né? A primeira é respeitando os blocos de tempo, respeitando o teu calendário e dizendo não a todo o resto. Não importa se surgiu uma atividade que você quer fazer muito, mas naquele momento você vai respeitar o que está separado para aquele momento. Tem muita coisa que eu quero fazer agora, além de gravar vídeo. Tem atividades, inclusive, que eu tô mais afim de fazer do que ficar aqui gravando vídeo. Só que está sendo respeitado esse bloco de tempo. É o que eu chamo de escudo de tempo. O escudo de tempo é diferente do bloco de tempo, porque o bloco de tempo é só uma atividade de reservar. Ele é até que fácil de fazer. Você abre o calendário, reserva um bloco de tempo e pronto. Agora, o escudo de tempo, ele envolve comprometimento, ele envolve disciplina de, naquele momento, eu me tornar indistraível. Naquele momento, eu proteger aquela atividade de qualquer tipo de distração que vá aparecer. Eu vou ter um vídeo específico sobre isso, sobre como se tornar indistraível, então eu não vou decorrer muito aqui sobre isso. Mas eu só quero que você saiba que o método SEI, ele facilita a sua vida, tanto em salvar, esclarecer e iniciar alguma coisa. Quando você iniciar, já vai estar tão esclarecido, tão claro qual é a ação que você precisa fazer, qual a ferramenta que você precisa usar e qual é a prioridade naquele momento. Então, o esclarecimento é a fase mais importante, porque é nessa fase que a execução se torna fluida e mais fácil. Ela se torna sem esforço. Isso que eu trouxe aqui para você hoje foi só um resumo, só a pontinha do iceberg do que você pode implementar na sua vida durante esse ano. Por isso que ter uma mentoria comigo, fazer parte da escola e também ter uma mentoria comigo, só que em grupo, tendo o meu suporte, o suporte da nossa comunidade, vai ser muito interessante para você continuar essa consistência. Esse vídeo já vai te ajudar em muita coisa, já vai te tornar uma pessoa mais organizada. Só que ainda tem coisas, tem detalhes sutis que você ainda não vai conseguir pegar. Exige sim um aprofundamento maior. Talvez você vá ter falta de clareza sobre o que importa na vida, você vai ter dificuldade com isso. Lá na escola eu já respondi isso. Como configurar os aplicativos? Tem cursos específicos para cada ferramenta lá dentro, com todas as configurações, como integrar cada um, como configurar o seu computador, o teu celular, né? Não é tão simples assim quanto as pessoas pensam. Não é só saber, tem modo foco, mas como que organiza esse modo foco? Que horário? O que tem que ter nesse modo foco? Todas essas perguntas e dúvidas foram respondidas e são respondidas semanalmente lá na escola. Diariamente eu tô no WhatsApp e essa semana especificamente a gente vai falar dessa organização, só que de um modo muito mais completo. Eu vou fazer uma mentoria de 1h30, 2 horas com os meus alunos, tirando qualquer tipo de dúvida. Então, além deles terem esse conteúdo aqui gratuito, eles têm um conteúdo muito mais profundo, estão ali comigo na hora, já tira dúvida, já mata as dúvidas e já consegue implementar. Então, fica aqui meu convite para você, ter meu suporte, ter a minha ajuda. Isso também vai te ajudar bastante na tua consistência esse ano. Se por acaso ainda não seja o momento para você, fica aqui no canal, toda semana eu tô trazendo vídeos de muito valor, de muito conteúdo para você e a gente se vê. Grande abraço!